Então, pessoal, vamos começar aqui. Para quem não me conhece, eu sou José Adenaldo. Sou aluno de mestrado aqui da UFG, estou orientando o Anderson. E aqui o Anderson pediu para colocar que eu sou engenheiro no Deep Learning Brasil. Bem legal, ó. E o tema da aula de hoje é sobre o mecanismo de atenção. Antes de eu falar especificamente sobre os mecanismos de atenção, eu queria falar um pouquinho sobre Machine Translation e Neuro-Machine Translation, né? Porque a maioria dos algoritmos, das arquiteturas que a gente vai ver depois, tem a ver com a tradução de máquina, tá? E a Neuro-Machine Translation é uma forma de fazer a tradução de máquina com uma única rede neural. E geralmente a gente utiliza uma arquitetura sec-to-sec, que basicamente são dois RNNs, né? E é um encoder-decoder. Você tem um codificador e um decodificador. E alguma das vantagens de se fazer utilizando uma única rede neural é que, por exemplo, você consegue ter uma melhor performance. Hoje já supera a performance dos métodos tradicionais, que eram os métodos estatísticos. Você consegue otimizar a rede neural do início ao fim, né? Você não tem vários componentes para serem otimizados, você tem só, entre aspas, né? Só uma rede neural para otimizar. E você tem menos esforço humano. Por exemplo, antes da NMT, para cada par de línguas você teria que fazer as features manualmente, né? Então a gente não tem essa criação de features manuais para cada par de línguas ou para cada língua. E é o mesmo método que dá para utilizar para diversas línguas diferentes. Você pode pensar, antes você tinha que ter, por exemplo, um método para extrair as features do japonês e outro método para extrair as features do inglês, etc. Né? E agora é um método mais geral, mais genérico. E as desvantagens é que, por exemplo, para você debugar uma rede neural é um pouco mais complexo. E também a rede neural ela funciona como se fosse uma caixa preta. Você não consegue interpretar tudo que está ali dentro, né? Você não consegue saber o que é. Ela é mais difícil de você controlar. Você não consegue, por exemplo, dizer como é que ela tem que fazer. Você vai lá, treina, e do jeito que ela aprender, é como é que ela vai fazer. Então você não consegue especificar regras ou diretrizes nessa tradução. E antes de eu falar um pouquinho mais sobre a tradução de máquina, vou falar só um pouco da BLEU, né? Que é uma métrica para tradução de máquina, que basicamente ela compara uma tradução feita pela máquina com a tradução feita por seres humanos, né? E elas calculam um score de similaridade. Quanto maior a BLEU, melhor a tradução, né? Ela é boa, mas ela é imperfeita, porque, por exemplo, você pode ter uma frase que é traduzida de diversas maneiras diferentes. Então, por exemplo, uma boa tradução pode ser feita com um determinado conjunto de palavras, e uma outra tradução tão boa quanto pode ser feita com outro determinado conjunto de palavras. E como geralmente você tem um corpus, né, que é emparelhado uma língua com a outra, e você geralmente tem só uma tradução para cada frase, acaba que isso gera algumas imperfeições, que às vezes a rede neural pode gerar uma boa tradução, mas tem um BLEU score baixo, porque ela não consegue fazer essa superposição, né, das palavras originais para as que foram traduzidas, né? Então, é basicamente isso daí. Aqui mostrando como que foi rápido a ultrapassagem das redes neurais em relação aos métodos estatísticos, né? Até 2014, você não tinha tantos métodos, você não tinha métodos baseados em redes neurais. Em 2015, aqui você já vê que o gráficozinho verde já está bem próximo, né, dos outros dois métodos tradicionais. Em 2016, já superou. Ou seja, vem se estudando desde muito tempo atrás, desde 1950, né, na época da Segunda Guerra, 1940, desculpa, a tradução de máquina, e com métodos estatísticos, com vários métodos diferentes. E de 2015 para cá, com redes neurais, eles já conseguiram ultrapassar, ter um desempenho melhor do que todos esses métodos que foram estudados ao longo de muitos e muitos anos, né? Para vocês terem uma noção, o que a gente está estudando aqui realmente é o que hoje é o estado da arte. O próximo slide também fala exatamente sobre isso. Então, em 2014,
A tradução de máquina com redes neurais ela era uma pesquisa de nicho. E já é hoje o método padrão, em 2016, né, na verdade, se tornou um método padrão. O primeiro artigo de Sec2Sec foi publicado em 2014. E em 2016 a Google já trocou, né, o método estatístico dela pelo método de redes neurais. Hoje a Google já usa um método que utiliza redes neurais para fazer a tradução dela lá no Google Translate. E os sistemas de estatística eles foram construídos, como eu falei, né, por centenas de engenheiros durante vários anos. Eles foram superados por sistemas baseados em redes neurais por um punhado de engenheiros em alguns meses. Então, para vocês verem quão disruptivo isso foi, né? É como se fosse um asteroide que caiu na Terra e mudou toda a forma como é feita a produção de máquina. E NMT, essa tradução de máquina, ela é hoje a tarefa que é mais emblemática, que chama mais atenção em Deep Learning com NLP. E também essas pesquisas, elas geraram vários artigos e os artigos que são mais citados de NLP com Deep Learning estão relacionados a NMT. E ainda tem muita coisa para se fazer, né? A gente vê que mesmo as arquiteturas novas, elas não respondem todos os problemas. Se você pegar os artigos mais novos, eles não respondem ao novo problema. E agora, voltando para o que a gente vai estudar, né? Hoje o novo foco, o novo feijão com arroz, na verdade, que é uma melhoria tão importante quase quanto o Sec2Sec, é a questão da atenção, dos mecanismos de atenção. Aqui eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o Sec2Sec, né? Você tem aqui o ponteiro aqui não está funcionando, mas eu vou chegar, não posso chegar muito perto. Mas basicamente é o seguinte, você tem uma sequência de entrada, uma frase de entrada, que é lida por uma RNN, uma LSTM, uma GRU, uma rede neural recorrente, de forma sequencial, no encoder, né, no codificador. E depois, quando você vai fazer essa tradução, o último estado do encoder ele vai para o decodificador, né? E a rede começa a gerar a tradução, também palavra por palavra. Certo? Só que essa arquitetura mostrada no slide anterior, ela tem um problema. Vocês conseguem me dizer qual que é o problema? Da arquitetura. Vamos voltar aqui. Eu tenho uma frase. Oi? Isso. Ele matou a charada ali. Por exemplo, ele pega o último estado do encoder para ir para o decoder. Então, por exemplo, toda a informação de uma frase tem que estar condensada num único estado, né? Daqui provavelmente na disciplina anterior vocês já viram. Então, quando ele chega para fazer a decodificação, ele vai ter que pegar, extrair desse único vetor, que você vai receber um vetor no final. Desse único vetor você vai ter que extrair toda a informação que você tem que traduzir. Então, por exemplo, se for uma frase muito grande, você não vai conseguir condensar e colocar tudo lá dentro, certo? E esse é o que a gente chama, que a literatura chama do problema do gargalo. Bottleneck problem. Aqui, o problema vocês já identificaram, né? E basicamente, o problema, repetindo, é que toda informação ela fica em um único vetor do estado H do encoder, certo? Eu tenho que condensar toda a informação nesse único vetor. Então, qual que seria uma forma de tentar resolver esse problema? Aí os caras foram lá e pensaram na forma de resolver esse problema. Que foi realmente utilizar o mecanismo de atenção. Né? A atenção, ela tenta fornecer uma solução para o problema do gargalo. E a ideia principal que é o seguinte, em cada passo, em cada nova etapa da leitura, no decoder, eu foco numa parte específica que é importante para esse passo lá no encoder. Depois, quando for mostrar nas imagens, vai ficar bem mais fácil de falar. Né? Aí depois eu vou mostrar as equações para vocês. Então, basicamente, a gente tem aqui a nossa arquitetura original, Sec2Sec original. E, por exemplo, eu faço a leitura da frase de entrada. Aí eu estou lá na minha primeira decodificação.
Aí aqui, quando eu estou nessa primeira decodificação, o que é que ele faz? Ele pega e para cada saída que ele vai gerar, ele vai pegar a saída de cada etapa e fazer um produto escalar com cada um dos estados H do encoder, certo? Depois eu vou entrar com mais detalhes nisso. Então, por exemplo, para cada tempo da RNN no decoder, eu vou fazer um produto escalar desse estado H do decoder, né? Que ele chama, geralmente nos artigos chama de estado S, no decoder. Vou fazer uma produto escalar desse estado do decoder com cada elemento, com cada estado H, né, das redes recorrentes no encoder. Aí beleza, aqui ele mostra, né? Eu faço o produto escalar, em inglês ele chama de dot product. E depois de eu fazer esse produto escalar, eu vou passar isso daí tudo numa softmax. Qual que é a ideia de eu passar tudo numa softmax? É eu gerar uma distribuição de probabilidades para cada um dos elementos do encoder, né? Então, por exemplo, a palavra tal, aqui vai ser uma primeira palavra, peraí. Aqui vai ser uma primeira palavra, na primeira etapa desse decoder. E para cada palavra, eu vou gerar uma distribuição de probabilidade que eu vou falar qual que é a relação dessa palavra que vai sair daqui com as palavras que tem lá no encoder, certo? Esse negócio de encoder e decoder é difícil, porque você tem que pensar, né? Para não confundir. Mas beleza. Então eu faço o produto escalar, gera a distribuição de atenção, que me dá essa medida de probabilidade de correlação que tem do decoder com o encoder, né? Aí eu gero a saída, depois eu vou mostrar como é que ele gera a saída. Ele basicamente pega essas distribuições de atenção. Por exemplo, eles te dão mais ou menos, quando você passa uma softmax, você vai ter uma distribuição de probabilidade, certo? A soma vai ser um número de 0 a 1. Quem tiver o maior número tem maior probabilidade, certo? Aí essa distribuição de probabilidades eles vão usar como se fosse um peso. E esse peso, ele é multiplicado de novo no estado H do encoder, entendeu? Então, meio que eu dou um peso para cada elemento do encoder, para cada uma das frases do encoder, das palavras do encoder, entendeu? Ou seja, para cada saída do decoder, eu tenho uma distribuição de atenção que me diz qual que é o peso, qual que é a importância desse elemento para o meu decoder, entendeu? Eu acho que visualmente deu para entender como é que funciona. Para mim, eu consigo ver muito melhor com as equações, né? Mas tem pessoas que conseguem ver muito melhor com a questão das figuras, tá? Então, por exemplo, agora vamos passo a passo. Aqui, para a primeira saída, eu faço o produto escalar com cada um dos elementos do encoder, gera a distribuição de atenção, que vai me dizer qual que é a importância dessas palavras para o meu decoder. Aqui, por exemplo, a primeira palavra que ele vai gerar, ali na distribuição, vejo que o valor mais alto é da primeira palavra lá do encoder, certo? Aí, beleza. Aí eu vou concatenar aquele resultado com o estado H, né, que eu vou chamar de S aqui nos meus diagramas, com o estado S, para me dar a saída do primeiro elemento do decoder, certo? Então eu vou fazer esse item a item. Então na segunda palavra a mesma coisa. Ali ele deu que a segunda que tem a maior distribuição de atenção. Na terceira a mesma coisa. Na terceira já é um pouquinho diferente. Por exemplo, quando ele coloca aqui from the moons, é como se fosse as duas palavras meio que tem uma importância parecida, né, para a tradução. Aí já faz uma distribuição diferente ali, né? Aqui também, a próxima palavra, não falo francês, né, mas para quem falar vai entender mais ou menos como é feita essa tradução. Aqui a próxima palavra, né? Beleza. Então, le coupe, são demônios, não sei como é que lê isso aí. Demunir, né, o rapaz ali,
fala francês, Demonie, porque a última sílaba é sempre tônica, né? Mas os pobres não têm nenhum dinheiro, né? Aqui na última palavra. A última palavra é... Então ele faz essa tradução, você vê que você gera uma sequência de tamanho diferente, né? E para esses últimos elementos, o don't, o have, o when e o money, você vê que a distribuição de atenção é diferente para cada um deles, né? Ele dá importância para as duas últimas palavras ali quando ele vai fazer a tradução. Mas beleza. Aqui é como funciona mais ou menos. Não, então aí já é o próximo slide. Mas basicamente ele aprende a fazer essa relação, né? Que a gente chama aqui de alinhamento, né? Então, por exemplo, essa distribuição de atenção, entendeu? Então, conforme eu tenho a distribuição de atenção, meio que, se eu sei que a ordem tem uma distribuição de atenção maior para o outro elemento, entendeu? Depois eu vou tentar explicar isso com as equações, talvez fique mais claro, né? Basicamente é o seguinte, aqui tem esses exemplos, então, por exemplo, a gente sabe que em inglês os adjetivos vêm antes, e numa língua como o francês não necessariamente. Nesse caso aqui, por exemplo, vem depois ali. European Economic Area, os adjetivos estão antes, só que ali quando traduz é Zone Economic European. Então ele faz essa mutação, né? Ele consegue fazer essa relação. Isso com base na atenção. Ele sabe, e depois eu vou tentar explicar por que ele consegue fazer isso com a atenção. Então, por exemplo, ele consegue fazer esse alinhamento, dizer que essa palavra, na verdade, corresponde a uma palavra que veio 2, 3 elementos antes, entendeu? Então, ele consegue fazer já com essa arquitetura o alinhamento já direto. Vocês têm mais alguma dúvida? Ainda entrar nas equações? Não, né? Vamos lá. Então, como eu falei, né, os hidden states dos estados H, dos encoders, eu vou chamar de H, H1, H2, HN. E os hidden states do decoder eu vou chamar de S. S1, S2, até o ST. E eu vou batizar de score de atenção, o score de atenção para cada um dos Fs, né? Cada um dos Fs vai ter um score. E esse score, basicamente, ele é um vetor também, que é o produto escalar do estado H. É até complicado falar do S, né? Do estado H do decoder, com o estado H do encoder, né? O hidden state do encoder. E depois disso, né, para eu tirar a distribuição de probabilidade, eu faço uma softmax. Aí eu consigo obter a distribuição de atenção. É como se fosse um peso. Qual foi a interpretação matemática que eu fiz quando eu estava estudando a questão da atenção, né? Vetorialmente, o que vocês acham que é o produto escalar de um vetor com outro? Quem que pode... É similaridade. Por exemplo, vetorialmente o produto escalar é o modo de um vetor vezes o modo do outro vetor vezes o cosseno. E o cosseno entre dois vetores geralmente dá similaridade entre esses vetores, certo? Então, por exemplo, se eu tenho dois vetores que eles são próximos, o cosseno vai ser muito próximo de 1, né? Próximos assim, quase paralelo. Se eu tenho dois vetores que são perpendiculares, o cosseno vai ser 0. E se eu tenho dois vetores que eles forem opostos, o cosseno vai ser menos 1, vai ser negativo. Então, realmente, o produto escalar ele me dá uma medida de similaridade. Então, por exemplo, vamos pensar uma palavra no encoder e uma palavra no decoder. Se vocês pensarem que elas estão num espaço com um número igual de dimensões, né, que geralmente a gente assume que o número de dimensões é igual, você pode pensar assim um embedding de 100 dimensões, vamos dizer. Né? Então, uma palavra no encoder ele está sendo representado por um embedding de 100 dimensões e no decoder por um embedding de 100 dimensões. Né? Só que vocês conseguem enxergar que, por exemplo, na teoria, uma palavra equivalente numa língua deveria estar mais ou menos na mesma posição que da outra, certo? O espaço é o mesmo, né? 50 dimensões no encoder e no decoder. Né? Então, na teoria, palavras de línguas diferentes poderiam estar bem próximas uma das outras se vocês fossem plotar no mesmo gráfico, por exemplo. Né? Então, uma palavra lá, pobres em português e pobres em inglês,
quando você fosse pegar o embedding dessa palavra, o vetor dessa palavra, e plotasse no mesmo gráfico, era para elas estarem bem próximas ali, certo? Considerando que as dimensões são iguais. E, inclusive, já tem até artigo do Google que mostra mais ou menos isso, né? Consegue fazer isso para várias línguas diferentes. Então, a ideia dele foi mais ou menos essa. Eu tentar ver qual que é a similaridade dessas duas palavras, mesmo elas estando em línguas diferentes, né? Então, por exemplo, quando eu faço produto escalar de duas palavras, eu consigo ver quais são mais similares. Certo? Eu vou fazer uma no score de atenção. Por exemplo, a palavra que é mais similar com essa palavra na outra língua, ela vai ter um score de atenção mais alto. Deu para entender essa parte? Então, por exemplo, uma palavra que é muito similar a outra palavra na outra língua, quando você faz o produto escalar, ela vai ter um score mais alto que as outras que não são tão similares. Certo? Faz sentido geometricamente isso aí? Aí depois eu passo por uma distribuição de atenção, quer dizer, por uma softmax, e consigo uma distribuição, né? Eu normalizo, entre aspas, esses números, esses scores, para números que somados dão um número, que somados dão um número 1, né? Meio que como se fosse uma distribuição de probabilidade. Aí depois eu faço uma soma ponderada dessa distribuição de atenção com os estados H do encoder. Aí no final ele concatena para dar a saída. Então, por exemplo, quando eu for, vou voltar aqui um pouquinho, para a gente fazer passo a passo. Vou voltar aqui para a primeira, que é o O, né? Então, por exemplo, ele gera a distribuição de atenção, o score de atenção aqui, faz o produto escalar, gera a distribuição de atenção, e quando ele for multiplicar ali para gerar a saída, que vai gerar um vetor ali no final, ele vai multiplicar, por exemplo, um alfa, que vai ser um número muito próximo de 1 ali, do les, né, para a primeira palavra, e para os outros vai gerar um número muito baixo. Você tem que pensar que o A de T, que é a atenção ali que ele gera no final, também vai ser um vetor que vai estar no mesmo espaço que o vetor da saída ali no final. Vai ser, por exemplo, um vetor de 100 dimensões. Eu considero que a minha entrada e a minha saída são vetores de dimensão igual. Então ele vai estar também no mesmo espaço. Então, por exemplo, quando eu for fazer a multiplicação aqui, nesse primeiro, para gerar essa primeira palavra, for concatenar com o estado aqui do decoder, se eu tenho, por exemplo, uma palavra que é um O, né, em francês, aí o peso dela é muito alto, as outras palavras o peso dela é muito baixo. Quando eu gerar esse vetor, né, e eu concatenar com outro, esse vetor que eu concatenei, ele vai estar muito próximo do O também na outra língua, né? Então, é meio como se fosse uma forma de eu chegar mais próximo desse O, do D, em inglês. É mais ou menos assim que eu fiz essa interpretação, né? Lá voltando. Então, por exemplo, quando ele faz a concatenação, é como se fosse para ele chegar mais próximo desse vetor que representa a outra palavra na outra língua. Deu para entender? Faz sentido o que eles fizeram? Isso. Para cada palavra que vai sair do seu decoder. Então, faz sentido. Agora eu vou mostrar um pouquinho como é que isso fica no código, né? Por exemplo, a gente pensa, é muito complicado implementar, etc. Mas, pô, é só operação matemática simples. Primeiro é um produto escalar, depois uma softmax, depois uma outra multiplicação aqui, uma multiplicação de um escalar com vetor, depois uma concatenação. Mas, se você pensar, talvez implementar isso fosse um pouquinho mais difícil. Em código fica até um pouquinho mais fácil. Porque, por exemplo, no TensorFlow, essa aqui é muito fácil, né? No TensorFlow, por exemplo, você já tem a implementação dessa atenção do sec-to-sec com a atenção já direto no TensorFlow, já tem implementado. Então, você só passa qual tipo de atenção que você quer usar, porque você tem vários mecanismos diferentes,
e você coloca isso como se fosse um sec-to-sec normal. Aqui no próximo eu mostro também como é que isso funciona. Aqui não vai dar para ver, né? Porque a tela é pequena, mas basicamente eu declaro como se fosse um sec-to-sec normal e uso esse trecho de código para acoplar a atenção. É bem simples, né? Nesse caso aqui que a gente vai usar o mecanismo de atenção que já é mais consolidado. Geralmente já tem implementado. E outros mecanismos também já tem implementados também. Então aqui, para a gente sair um pouquinho da abstração de figura e código e equação. Então, por exemplo, não se preocupem que a maioria desses mecanismos você já tem alguma coisa implementada no TensorFlow ou alguma outra biblioteca aí para ajudar vocês. Agora voltando aqui, recapitulando um pouquinho das vantagens da atenção, né? A gente sabe que o uso de atenção ele melhora significativamente a performance, né? Porque, por exemplo, antes eu tinha o problema do gargalo, eu tinha um gargalo lá no final, e agora eu consigo prestar atenção direto. O decoder consegue prestar atenção direto lá no encoder. Então, eu consigo melhorar a performance. Eu não preciso mais condensar todas as informações no último estado do encoder para passar para o meu decoder. Eu já consigo meio que roubar e olhar direto no meu encoder. Eu tenho um atalho, né? Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então acaba que eu resolvo esse problema do gargalo. Eu consigo olhar direto no encoder, eu passo por cima do gargalo. Isso também ajuda no problema do Vanish Gradient, que, por exemplo, você pensa que antes a rede inteira é ligada sequencialmente, né? E agora você tem de cada elemento do decoder, você consegue chegar lá no encoder direto. Então isso acaba ajudando também no treinamento. Então eu consigo passar esse gradiente de forma muito mais, entre aspas, fácil para o meu decoder, né? Eu consigo um atalho para os estados mais distantes, aqui que eu falo. E outra coisa, por exemplo, a atenção, eu consigo ver quais são as palavras mais importantes para determinada saída, né? Então isso, de certa forma, me dá uma interpretabilidade. Então eu consigo focar, eu consigo ver no que o decoder está focando. Então, por exemplo, como eu gero um vetor lá que me diz uma distribuição de atenção que me diz qual que é o mais importante para aquela palavra lá no decoder, eu consigo ver aquela distribuição e ver o que é que realmente interessa para o cara, né? E dessa forma acaba aprendendo o alinhamento de graça. Essa parte aqui, né, acaba aprendendo de graça, porque aqui basicamente é a distribuição de atenção para cada elemento. Então acaba que isso ele já aprende direto no treinamento. Então, aí falando um pouquinho mais, né, da atenção e do sec-to-sec, né, essa arquitetura sec-to-sec ela tem muitas utilidades, ela é muito útil. Dá para fazer sumarização, diálogo, geração de código, né, transformar um texto grande num texto curto. Por exemplo, um chatbot dá para fazer conversa utilizando sec-to-sec. Gerar código também, por exemplo, você pode pegar um pseudocódigo e gerar um código-fonte, esse tipo de coisa. Tudo que você pensa, eu tenho uma sequência de entrada e tenho uma sequência de saída, eu consigo resolver com uma arquitetura sec-to-sec. Claro que tem diferentes estratégias, diferentes mecanismos. E aí eu queria também falar mais uma coisa, né, que a atenção, hoje em dia, ela já é uma técnica geral de Deep Learning, não é só para NLP. Você consegue utilizar ela em outras tarefas também, né? E também eu não preciso utilizar só com sec-to-sec, só com a arquitetura sec-to-sec. Eu consigo utilizar com outras arquiteturas. E eu queria também passar que essa primeira parte é do artigo original lá do sec-to-sec com atenção. E esse artigo ele gerou outras arquiteturas, outros estudos, né, que possibilitaram outros avanços nos mecanismos de atenção. Então, por exemplo, uma definição mais geral é que, dado um conjunto de valores, né, e uma consulta, a atenção é uma técnica para calcular uma soma ponderada de valores que dependem da consulta. Então, por exemplo, o que seria a consulta, o que seriam os valores, né? Eu tenho um conjunto de valores, que poderia ser uma sequência, e a consulta seria o que eu quero responder, né? Eu quero dizer qual que é o próximo elemento, eu quero dizer
uma saída, fazer uma classificação, etc., eu consigo, nesse conjunto de elementos, focar em quais são mais importantes para aquela pergunta que eu estou fazendo no final. Entenderam? Então a atenção ela serve também para isso. Então eu posso dizer que esse é um termo que a gente usa muito, que é a minha consulta, o meu mecanismo, ele presta atenção nos valores, no que é mais importante para a gente. Né? Aí aqui voltando, exemplificando um pouquinho, o sec-to-sec com atenção que eu expliquei anteriormente. O decoder presta atenção nos estados H do encoder. Então, uma outra intuição que eu poderia falar é que essa soma ponderada ela é um resumo seletivo das informações contidas nos valores. Né? E a consulta ela determina quais devem ser o foco. Então, por exemplo, dependendo do problema, ele vai focar em algum outro, quer dizer, ele vai ter uma distribuição diferente lá na atenção. Então, por exemplo, para problemas diferentes, eu vou ter distribuições de atenções diferentes. Aqui é basicamente a mesma coisa que eu já falei. Então, aqui falando um pouquinho, né, de como é que dessa definição genérica, é muito parecido com as equações que eu passei anteriormente. Eu tenho um conjunto de valores, que geralmente é uma RNN, uma rede recorrente. Os estados H, e uma consulta que pode ser um decoder, né, que a gente vai chamar de S. E a atenção ela sempre envolve o cálculo de uma saída. Né? Eu tenho que ter um resultado final lá para eu poder fazer algum cálculo, fazer uma regressão, fazer qualquer coisa. E essa saída ela é calculada a partir dessa distribuição de probabilidade. Eu sempre vou ter uma softmax ali no meio do caminho. Porque eu vou querer ponderar qual que é o mais importante, né? Onde é que eu estou prestando atenção. Então, para isso que vai servir a softmax. E aqui é basicamente as mesmas equações, né? Só que o que diferencia um mecanismo para o outro mecanismo é como calcula o score, o E, né? Por exemplo, a gente viu agora que o produto escalar faz muito sentido, porque eu consigo ver a similaridade entre dois vetores diferentes, certo? Só que tem outras maneiras de se fazerem isso. E tem outras maneiras de se calcular o E e tem outras maneiras de se ver o E também, né? O score de atenção. Beleza, aqui eu repito de novo, né? Os scores de atenção são calculados a partir dos valores de H em relação a uma consulta S. A primeira que a gente viu é a atenção para o produto escalar. Eu faço um produto escalar entre, por exemplo, os estados H do decoder com os estados H do encoder. Certo? A atenção multiplicativa, que basicamente é quase a mesma coisa que a anterior, só que eu coloco um vetor peso, um W no meio do caminho. É como se eu fizesse um produto escalar, mas colocasse um peso também para ponderar qual é a importância de cada um desses elementos, né, cada uma dessas dimensões do vetor. Então, tipo, eu não mudei muita coisa aí, né? Ainda é uma medida de singularidade, só que nesse caso eu tenho vetor peso para poder, durante o treinamento, né, dizer o que é mais importante. É mais um parâmetro aí para a minha rede. Né? Então, até agora não mudou muita coisa. E a outra que tem também é a aditiva. Né? Que, basicamente, eu combino, em vez de eu fazer a múltiplos vetores, eu combino, eu faço uma soma dos estados H do encoder com os estados S do decoder. Faço uma soma ponderada. Aí eu tiro, por exemplo, a tangente hiperbólica, nesse caso é para normalizar, né? Também é uma medida de singularidade aí. E eu posso ter um vetor também multiplicando, que também vai ser aprendido durante o treinamento. É uma outra forma de você ver a atenção, né? Então você tem diferentes formas, cada um vai inventar uma forma diferente, tem vários mecanismos, né? Mas meio que tudo se resume a essas formas. Claro que tem algumas outras variações que eu vou colocar um pouquinho mais adiante. Por exemplo, a alta tensão. Né? Na alta tensão eu já não tenho um decoder. Eu tenho só uma arquitetura lá sem decoder. Ela também é chamada de intratensão, né? E ela trabalha com uma única sequência. Então a sequência presta atenção nela mesma. Por exemplo, para uma determinada tarefa, eu presto atenção na sequência, na única sequência que eu tenho.
não tenho mais um decoder. E, por exemplo, ela é utilizada em várias outras tarefas. Por exemplo, a gente estava limitado antes numa arquitetura sec-to-sec, que era uma sequência transformar em uma outra sequência. Beleza, é válido, dá para resolver muitos problemas. Só que, por exemplo, se eu quiser resolver um problema de classificação, como é que eu faço? Eu não preciso de uma outra sequência. Se eu quiser resolver um problema de correção de redação, como é o meu caso lá, também não tem uma outra sequência. Eu vou só ler uma primeira sequência e gerar uma nota, classificar, fazer uma análise de sentimento, alguma coisa nesse sentido. Então, tem sido utilizado em várias tarefas, né? O Sec2Sec ele provou que a atenção é importante e prestar atenção nas partes mais importantes do texto também. Isso é importante, né, para determinadas tarefas. E eu queria mostrar também um exemplo prático, que é o caso lá do meu projeto de mestrado, que é o sistema lá da empresa, que é do projeto de redação. Queria falar, só dar uma introdução geral, né, do que é que a gente faz, para você contextualizar um pouquinho o problema. O Enem ele tem um custo de correção por aluno de R$ 15,88. Isso é por aluno, né? Aqui eu faço as contas. Em 2015, o custo total só da correção de redação ficou R$ 104 milhões, então é um custo alto para o governo. Esse custo é bancado pela taxa de inscrição dos alunos, né? Só que tem muita isenção, etc. Né? Meio que... Não, isso é baseado em dados do portal da transparência. Mas tem uma empresa que faz a correção, tem uma licitação, mas eles fornecem os dados, pelo menos o último dado que eles forneceram foi de 2015, né? Se o governo fornece muito rápido as informações, né? Então eles têm essas informações no portal lá, né? Então acaba que a redação é muito cara, muito custosa, muito onerosa, demora para fazer. Por exemplo, muitos alunos de escola pública, você pensa, o professor dá aula para 50 alunos, ele não tem tempo de corrigir a redação de cada aluno que ele dá aula, né? Então acaba que milhões e milhões de pessoas que fazem Enem, eles nunca receberam uma correção para melhorar a sua escrita. Então, por exemplo, você pensa que a redação você só aprende escrevendo, como é que você vai melhorar se você só escreve lá e não tem nenhum feedback, pra você saber o que você tem que melhorar, né? Então nem a nota eles conseguem. Então eu já falei que o tempo é muito elevado, isso é um problema. É um negócio que não escala, por exemplo, hoje lá na empresa. Se a gente conseguir corrigir as redações do cliente, a gente tem que ter um batalhão de corretores lá trabalhando para fazer a correção, e a correção, a gente também, mesmo assim, a gente não consegue corrigir, por exemplo, uma redação em 24 horas. Tem uma fila de espera também. Então é caro, o custo é elevado, demora, para o cliente fica caro, entendeu? Nem todo mundo tem condição de pagar, por exemplo, um plano. O aluno de escola pública não tem condição, não tem acesso a um professor que corrigir a redação dele. Então esse é um problema. A solução que a gente teve foi, o que é o estado da arte hoje para correção de redação? A gente veio falar com o professor Anderson, ele falou, claro, o professor Anderson é de Deep Learning, ele falou, vamos resolver com Deep Learning, né? Mas mostrou-se uma solução acertada. É que eu vou mostrar mais ou menos como é que é a arquitetura do mecanismo de atenção que eu utilizo na solução. Né? É self-attention também. E, basicamente, as equações são essas. Eu tenho aqueles dá nomes diferentes, né, no artigo. O que a gente chamou de E antes, ele chama de A. O que ele chamou de continuar alfa. E a saída da atenção, que era A, virou O. Né? Então tem que tomar cuidado com a nomenclatura. Mas basicamente é aquela atenção aditiva, né? Só que, por exemplo, aqui eu não tenho um outro estado no decoder para eu fazer a adição, né? Eu só tenho, por exemplo, os estados da minha sequência inicial. Então o que ele faz? Ele pega, multiplica por uma matriz de peso e forma um bias e tira a tangente hiperbólica. Aí com isso ele faz a distribuição de atenção. E no caso ali você vê que tem um dado de novo em cima, né? Ele multiplica de novo por outra matriz de pesos. Ele coloca mais um peso ali quando vai gerar o softmax, vai gerar a distribuição de atenção. Aí ele calcula a saída da atenção, com isso ele consegue ponderar dentro da minha sequência qual que é a parte mais importante, né? Ele consegue dar os pesos, depois eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona. E a saída da rede, basicamente, é a saída da atenção. Então, por exemplo, eu tenho a LSTM. Eu acho que no próximo slide eu mostro, né? Não, beleza.
Então depois eu volto. Então basicamente a saída da rede é a saída da tensão com uma sigmoide. Certo? Eu passo a saída da tensão, também de novo multiplicando com alguns pesos e tomando um bias, e a minha função de ativação é uma sigmoide. Né? Que no meu caso do anoto, aí eu tenho uma regressão lá, depois eu normalizo o resultado da sigmoide para a nota do aluno. Desnormalizo, na verdade. Então, esse mecanismo ele foi baseado nesse artigo aqui, Attention Based SPM, for Aspect Level Sentiment Classification. O mecanismo que eu utilizei é o mesmo mecanismo que foi utilizado para um problema de análise de sentimento. Funcionou para análise de sentimento, que é um problema de classificação, certo? E também teve resultados bons aqui para um problema que é uma regressão. O meu resultado final é um número, não é uma classe. Então, por exemplo, esse mecanismo que eu utilizei, ele foi baseado num outro problema, né? Então, por exemplo, um problema similar, que a gente conseguiu aplicar aqui o mecanismo, certo? E, falando um pouquinho de novo de self-attention, né, tem várias maneiras aqui que a self-attention ela pode trabalhar. Por exemplo, aqui é um mecanismo bem simples ali para calcular o score, né? Eu só multiplico pelos pesos e formo um bias. Aí tem um outro artigo que ele não usa, ele usa um vetor do lado de fora da tangente hiperbólica e não usa o bias. É um outro mecanismo. E é o artigo original da self-attention, né? Eu até tenho ele ali na minha máquina, mas é o artigo original, primeiro artigo de self-attention. É um outro mecanismo de atenção também, que utiliza self-attention e utiliza reinforcement. Ele pega, em vez dele utilizar só multiplicar o peso, ele considera, por exemplo, ele faz o produto escalar do próximo estado H com o estado H anterior, entendeu? Então ele meio que tenta pegar a relação do próximo item da sequência com o item anterior. Então você tem várias maneiras de calcular esse score, na própria self-attention, né? Mas essa maneira aqui geralmente é a mais simples, né? É uma das mais simples. E outros artigos também vão ser muito próximos disso aí, né? Mas só para vocês verem que você consegue brincar muito aí na parte do score, né? Então, vou passar aqui um pouquinho para arquitetura, só para vocês entenderem melhor como é que funciona. Não tem nada secreto aqui, né? Tudo dá para falar. Mas, basicamente, você tem aqui a leitura da sequência embaixo. Por exemplo, cada palavra da redação. Depois eu entro nessa parte, mas vamos considerar a palavra. Cada palavra da redação, ela entra numa LSTM, né? Ela é lida sequencialmente pelas LSTMs. Aí você vai ter uma saída para cada palavra, certo? Para cada palavra você vai ter uma saída. Essa saída vai na alta tensão, vai passar por todas essas operações matemáticas. Aí ali vai me dar o estado O, bem aqui é o estado O, né? E aqui passa na sigmoide. Pronto. Essa é a saída da minha rede. Não, mas eu não faço só CR. É só a redação digitada. Não trabalho ainda com handwriting recognition. Então, quais características da redação dele tem em consideração assim? Não tem como saber como a rede neural trabalha, né? Tipo, basicamente você treina, eu tenho o gabarito lá, as notas, e você vai treinando e a rede aprende a corrigir do jeito que ela achar melhor, né? Por exemplo, o cara fugiu do assunto da redação. Aí o cara vai tirar zero, e você vai ter o seu dataset. Se você tiver uma quantidade suficiente de zero lá, ele vai conseguir aprender. Claro, machine learning tem seus problemas, né? Mas não tem como entender. Tem como interpretar algumas coisas. Que eu vou mostrar no próximo slide, mais ou menos. Aí aqui eu falei que a gente trabalha com sentença, né? Quer dizer que a gente trabalha com palavras. Só que aí a gente pensou também em outra arquitetura, um pouquinho diferente. Em vez de eu trabalhar com palavras, eu quebro a redação. Por exemplo, você pensa palavras, quando você pega uma redação, você tem 700 palavras, 1000 palavras, né? É muita coisa para prestar atenção. Qual que são as mais importantes? Então eu quebro essas palavras. E também demora muito, né? Você sabe que a rede recorrente, ela vai fazer recorrência em cada uma dessas palavras. O tempo de treinamento vai ser muito alto. Aí qual foi a ideia? Para tentar acelerar,
e melhorar um pouco o desempenho, né, para ter uma visão mais geral da redação. A gente quebrou a redação em frases. Então, toda vez que eu vejo um ponto, um token que representa um ponto, eu quebro numa frase, e as entradas, os estados H da minha redação seria as frases, entendeu? A saída gerar só nota, por enquanto. O feedback hoje que a gente dá é a nota. Se o cara tirou uma nota boa, ele tá bem. Tem, mas aí já seria outro projeto. Não, tem algumas ideias e tal. Eu estava vendo se alguém vai fazer um projeto parecido pra gente esse semestre. Não, hoje é só a nota final. Da nota, aí, por exemplo, a ideia é porque é o seguinte, eu faço a regressão em cima da nota final, mas quando eu recebo a nota lá do meu corretor, eu recebo ela dividida em 5 competências. Que é a competência 1, 2, 3, 4, 5. A competência 1, ela pega se o cara está escrevendo ortograficamente certo, se não está tendo erro de concordância, esse tipo de coisa. As competências 2 e 3... Não, Aí eu conseguiria fazer a regressão, em vez de com um único número, conseguiria fazer a regressão com cada uma das 5 notas. Só que quando... Já tem. Isso, mas por questão de simplificação e também para melhorar um pouco a performance do sistema, né? Que acaba quando eu usava as 5 notas separadas, eu conseguia, o meu erro ficava muito alto. Eu não tive uma solução para esse problema. A solução, no caso, para mim, que eu acho é que o dataset ele ser maior, né? Porque hoje o meu dataset lá, eu corrijo por tema, não é tão grande. É pequeno. Então acaba que eu tenho alguns bias. Para cada tema, eu treino por tema. Cada tema é um treinamento diferente. Salvaria os pesos. Eu uso. Eu fiz também esse teste. Eu peguei lá os 20 temas mais comuns e passo como um token o tema, ou concateno o tema, né, com a redação e faço a correção. Ele também consegue corrigir. Só que a acurácia melhor são os temas separados. Mas fica muito próximo, né? Não varia tanto. Ele acaba aprendendo, se você fosse treinar todos os temas juntos, ele acabaria aprendendo a corrigir algumas coisas. Tem coisas que são independentes do tema, né? E também quando você passa concatenado o token do título, por exemplo, do tema, ou o token do tema, ele consegue ler a teoria, né? Consegue ler aquele token e falar, se a redação é desse tema, eu vou corrigir ela assim. Isso na teoria, né? Mas na prática a gente viu que diminuiu um pouco a acurácia do sistema. Tem, mas por enquanto eu não utilizo. Influencia. Influencia. A minha ideia era fazer alguma coisa com o NLP clássico, processar esses textos e colocar isso como outra entrada na rede. Concatenar ali no final, colocar um multilayer perception lá para fazer uma decisão e ver o que é que dá. Essa é uma ideia. Tem várias arquiteturas que fazem isso, né? A gente limita acima de 1000 redações. Mas é pouca. Se você for pegar um problema de machine learning, é um dataset pequeno. Por exemplo, a nota varia de 0 a 1000, né, no Enem. O erro médio fica aí na faixa de 80 pontos. Que é um erro bom. Porque, por exemplo, o sistema que é o estado da arte, em inglês, ele tem um erro médio ali, se você fosse normalizar para de 0 a 1000, na faixa de 60 pontos. Isso em inglês. Isso. Acaba que na média, antes
era assim, se tivesse até 200 pontos de divergência, está valendo, entendeu? Menos de 200 pontos. Por exemplo, a sua redação do Enem pode variar até 200 pontos, quer dizer, até menos de 200 pontos, no caso 180 pontos. Né? Se variasse 200 pontos, iria para o terceiro corretor. 2 corretores corrigem. Se variar, por exemplo, você tirou 700 em um, 900 em outro, opa, vai para o terceiro corretor. E a sua nota vai ser a média, vai ser descartada a nota mais baixa, por exemplo. Então, essa é assim que é feito. E antes era assim, agora eles estão fazendo a divergência até 100 pontos. É menor. Só que, pelo que eu escutei dos corretores, quando faz essa divergência de até 100 pontos, basicamente quase metade das redações vão para a terceira correção. Entendeu? É para 2 corretores. Ainda tem um terceiro. Não, já é tudo. É o valor total médio. É aquilo. Porque, por exemplo, cada corretor recebe na faixa de R$3. Só que ainda tem os custos da empresa, etc., de sistema. Então, quando ele pega e faz a média de tudo, dá 15,88. Aqui é só voltando um pouquinho para vocês verem como é que funciona a tensão. Aí aqui eu peguei o exemplo do artigo. E basicamente ele quebra em sentenças também. Essa ideia de quebrar em sentenças não foi minha. E para cada sentença ele vê uma tensão, né? Ele calcula o score de atenção lá. E para cada sentença ele vê esse score. Aí as duas que têm o score mais alto são as de baixo, né? Aí geralmente no final vem a conclusão. E a conclusão geralmente é a parte mais importante do texto. Então faz algum sentido isso. Então aqui basicamente qual que é a importância de cada frase para o score dele. E aqui outro exemplo é que ele pega a atenção em 5 grams, em 5 palavras. Né? Então qual que é o 5 gram que tem mais informação desses exemplos? É que num ele fala que é de rir para qualquer coisa. Outro, senso de humor, é o mais importante. Outro aqui que ele fala que ele ficou mais confiante. Então essas são as partes mais importantes, né, desses três. Se você ler cada um desses três, você consegue ver que essas realmente são talvez as partes que têm um pouquinho mais de informação que o restante. Né? O restante é verbo, adjetivo, advérbio, né? E onde está o substantivo está geralmente ali. Né? Oi? O Stadart em inglês é para corrigir redação de 5ª ou 8ª série. É um... É SAT. Eu não sei se ainda é esse artigo que eu estou me baseando, né? Talvez já tenha saído um novo que eu não conheço. Mas esse artigo é de 2017. Usa atenção. Aqui é a última arquitetura que eu queria falar, assim, por cima também são a arquitetura Transformer. Eu coloquei Transformers, mas não é Transformer, é Transformer. Tem um S no final. É daquele artigo do Google, Marqueteiro, Attention is All You Need. E basicamente é a atenção em cima da atenção. É uma leitura eu achei uma leitura bem complicada e eu vou tentar passar em linhas gerais aqui com o que é. Qual que é a ideia do artigo, né? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, acho que não. Então, a gente sabe que as redes recorrentes você processa de forma sequencial, né? E é muito difícil você paralelizar. Se alguém já teve a oportunidade de trabalhar com uma LSTM e ver a diferença de rodar essa LSTM numa CPU e numa GPU, você consegue ver que é bem diferente de se você rodar uma convolucional. O ganho que você tem, pelo fato de usar uma GPU, não é tão grande quando você trabalha com rede recorrente. Né? Então, por exemplo, no meu caso lá, quando eu rodo na CPU, eu rodo na velocidade X, e quando eu rodo na GPU, beleza, é 4x, mas é diferente de uma convolucional que eu consigo 40x, uma velocidade bem maior. Né? E a gente sabe que, por exemplo, eu conseguir ver essas dependências, por exemplo, relacionar o final de uma sentença ou de um texto com o início,
como LSTM normal, é muito complicado, né? Ele não consegue, ele perde informação ao longo do tempo. E a atenção, ela tenta resolver isso. Só que se a atenção ele é um mecanismo que consegue me dizer o que é que eu tenho que focar, né? Talvez eu não precise da rede recorrente. Talvez só com a atenção eu consiga resolver. Por exemplo, a atenção ela consegue resolver o problema da recorrência. Ela diminui a questão do Vanish Gradient. A gente já viu. Diminui um pouquinho a questão do Vanish Gradient. Já consigo treinar um pouquinho mais rápido. Às vezes com atenção, né? Então, os caras do Google pensaram, talvez uma rede só com atenção resolva esse problema. Aí eles basicamente criaram essa rede que a gente chama de Transformer. Aqui eu já tirei o F, né? Chama de Transformer. Aqui também não dá para ver direito a imagem. Aí fica difícil. Mas, basicamente, ela tem a ideia, ela vem de uma ideia, da ideia do Sec-to-Sec. Tem um encoder e tem um decoder. A ideia original dela é para fazer NMT, tradução. O função custo dela é o padrão, a função de custo dela. E a gente vai ver que ela tem outras camadas de atenção, diferentes do que a gente estudou, só que muito parecida. É diferente, mas é a mesma coisa. Aqui mostra um pouquinho o diagrama, como é que ela funciona, não dá para ver. Ou, pelo jeito, as próximas também não vai dar para ver. Mas eu vou tentar explicar por alto assim como é que funciona. O artigo ele também tem outras novidades que são muito interessantes, né? Que não é só atenção, mas eu procurei focar aqui só na questão da atenção. A visão geral da Transformer é basicamente essa aqui. Você tem ali na esquerda um encoder, você tem um decoder, né? Aí cada caixinha laranja dessa é uma multi-head attention, ele chama, e cada multi-head attention ela é formada pelo esse dot product attention, scale dot product attention. Então, aqui é meio que desmembrando cada um das caixinhas dentro da Transformer. Ela não tem rede recorrente, não tem LSTM, não tem nada. É só atenção. Só mecanismo de atenção. Basicamente, aquele conceito lá geral de atenção é o mesmo que ele utiliza aqui, né? Que ele tem como entrada da rede 3 vetores, que é uma consulta, que ele quer saber, que é o Q, e um conjunto de pares, chaves e valores, que é o K e o B. E isso daí gera uma saída. As consultas, as chaves e os valores, o Q, o K e o B, são vetores. E a saída é uma soma ponderada dos valores, né? O peso de cada valor é calculado por um produto interno. Isso a gente vai ver já já. Mas a consulta e as chaves possuem as mesmas dimensionalidades. Né? Aqui basicamente é a fórmula. Você vê que tem um softmax que multiplica no vetor. Não saiu, eu acho outra fórmula. Não, está aqui então. Beleza. Aqui está aberta a fórmula, eu vou mostrar aqui no próximo. Né? Por exemplo, esse primeiro aqui. Eu acho que está faltando uma equação aqui, cortou. Aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, tem outra equação. Deixa eu ver se está no próximo slide. Não. Não está. Mas eu vou explicar assim. Mas vocês veem que dentro lá do parênteses do softmax tem um Q e um K, né? Esse Q é como se fosse o anterior lá, o estado S do decoder, meu estado H do decoder, e o K é a sequência de entrada, são as palavras, o embedding word vector de entrada. E o V seriam os valores, que ele chama de valores. Né? Para a tarefa que eles fizeram, a arquitetura, eles consideram que o vetor K e V são basicamente a mesma coisa. Né? Isso na inicialização, que depois eles vão mudando de valor. Basicamente, Aí o que acontece? Eu faço essa multiplicação dos dois vetores, Q e K,
faço uma escala que não saiu na fórmula, ele pega e divide esses vetores por um valor, né, que é a raiz de dk. Depois eu passo pelo softmax, que está ali. Depois eu faço uma outra multiplicação. Tem alguma coisa diferente da tensão anterior? Softmax de dois vetores, produto escalar de dois vetores, vezes um outro vetor. Não tem nada diferente, né? Até aqui está tudo igual. Aqui a outra é... Não, aqui está certo. Aqui. Aí beleza, essa aqui é a caixinha básica, né? Que é a tensão produto escalar. Que é basicamente o que a gente estudou. A única diferença é que tem um V multiplicado no final, né? É como se fosse, voltando aqui, isso aqui, ó. Cadê? Multiplica o V, só que é um produto escalar. Ou então aqui o peso. Multiplica no final. É bem parecido. Tá, aí depois dele fazer essas operações na caixinha base, quer dizer, né? Depois da operação na caixinha básica, eu tenho o que ele chama de multi-head attention. Ele pega as caixinhas que fazem a tensão básica que a gente conhece e cria uma outra caixa maior, né? O que ele faz? Para cada um desses vetores, K, Q e V, ele projeta esses vetores num outro espaço, né? Então, por exemplo, ele pega o K, multiplica por uma matriz de peso, WI, e esse vetor vai se transformar numa outra matriz. Voltar diferente no espaço. A mesma coisa para o K e para o V. Ele fala que ele projeta. E cada uma dessas projeções, elas vão passar por um mecanismo de atenção. É como se ele fizesse um stacking, fizesse 6 atenções diferentes para cada conjunto de vetores. Certo? Então, por exemplo, em vez de eu ter uma única atenção que olha os seus vetores, o seu estado H do encoder e o decoder, eu tenho, por exemplo, H atenções. Meio que eu paralelizo, né? Aí multiplico isso por pesos. Aí lá no treinamento ele vai calcular os pesos e vai fazer cálculos diferentes lá e na prática cada uma dessas atenções aí que está dentro dessa caixinha vai fazer alguma coisa, que ele não sabe o que é, né? Vai ter algum comportamento diferente. Aí depois no final ele concatena tudo isso, junta tudo e multiplica por um peso de novo, né? Quer dizer, multiplica por uma outra matriz para poder voltar para o estado anterior. Para voltar para a dimensionalidade anterior, porque essa caixinha tem que entrar de novo em outra caixinha depois, né? Ele volta para uma dimensionalidade anterior. Aqui ele considera que todos os vetores vão ter a mesma dimensionalidade, né? Do modelo e o que ele vai fazer a projeção. E depois, quando ele junta tudo, ele transforma. Quando faz a multiplicação, você volta para a dimensionalidade do modelo, né? Então, os vetores de entrada são as consultas, chaves e valores. Eu falei que para NMT, as chaves e os valores são. É como se fosse os estados do encoder, certo? E as consultas seriam o decoder, os estados do decoder. Aí eu faço esse mapeamento, faço essa multiplicação pelas matrizes de dimensões inferiores, eu faço essa projeção que ele chama, passo pela tensão, né, concateno e sai pela camada de anel. Eu já tinha falado isso. Aí beleza. Então eu tenho um bloquinho de multi-head e cada bloco do transform ele tem um multi-head e um MLP com 2 camadas, esse feed-forward. Então eu passo no multi-head e no MLP. E cada um desses blocos passam por uma normalização, né? E outra coisa que ele também tem, ele faz uma conexão residual, né? O pessoal de visão computacional faz muito isso hoje em dia, né? Tipo, passa um atalho de uma camada para outra. Então, por exemplo, essa setinha aqui ele também passa direto lá em cima, não passa pela tensão. E concatena lá em cima. Então ele faz todo esse processamento em cada bloco, né?
Aí, faltou uma... Aí voltando, vou voltar aqui um pouquinho, para explicar mais ou menos como é que funciona. Bom, a gente já falou um pouquinho dos mecanismos de atenção que tem, né? Eu tenho a atenção básica que ele fala aqui, que é basicamente o que a gente estudou lá no Sec2Sec. Essa atenção, depois que é o multi-head, que ele meio que divide, paraleliza a atenção, cada parte vai se preocupar com uma coisa, né? Durante o treinamento, vai aprender uma coisa diferente. Aí passa pela normalização, tem as conexões residuais, depois passam pelo MLP de 2 camadas. Só que isso daí tudo vai se repetir na arquitetura que ele faz, se repete 6 vezes. Tem 6 caixinhas, tem 6 blocos do transformer no encoder e 6 blocos no decoder. É, como se fosse uma camada. Então, meio que você já está aumentando as camadas aí entre aspas, né, nas redes de processamento de texto. E a gente não tem essa tradição em NLP, né, em processamento de texto, de ter, por exemplo, várias camadas de LSTM. Não tem tanto ganho, né? Agora, recursiva. Aí você acaba só perdendo desempenho, né? Você não tem ganho de acurácia. Ele meio que faz esse stack de camadas e gera uma saída. Tem algumas outras coisas no artigo também que ele utiliza, mas basicamente ele utiliza a atenção, paralisa a atenção e vai empilhando as camadas de atenção, entendeu? Ao longo do processo, adicionando normalização e a decisão ao longo do processo. Melhor desempenho. Foi assim que deu certo, é bem empírico. Eu estou de 0 a 10 e sim. Ele faz o teste com várias configurações diferentes. A que ele conseguiu ali um teste melhorzinho um pouco foi com 6. Foi empírico. A maioria desses resultados foram empíricos. Ele explica, mas ele fala assim, eu acho tal coisa. Quando ele pega e faz quando ele faz o produto escalar, ele chama de, esse produto escalar que passa por uma escala aqui, que ele divide por raiz de dk, quando ele faz essa escala, ele fala, eu acho que isso daqui resolve. Tipo, lá no teste dele, realmente dá um resultado melhor. Então ele vai criando os bloquinhos, vai testando e vai dando certo e beleza, montei uma arquitetura. Mas é bem empírico. Você pegar para ler o artigo, você vê que é bem empírico também o negócio. Mas aqui ele não muda tanta coisa. Ele fala, vamos tentar resolver o problema da recursividade usando sua atenção. Aí ele se força a fazer isso. Deixa eu ver aqui, onde eu estava. Aí aqui eu já passei. Aí basicamente aqui ele pega uma camada e tenta tirar qualquer importância, aqui é onde é que ele presta atenção, né? Ele pega uma palavra, onde é que essa palavra tem mais relevância. Cada cor dessa aqui é uma camada do transformer. Então, por exemplo, aqui é uma palavra, ele consegue relacionar com outras palavras que na teoria, no contexto ali, tem uma certa importância. Outro exemplo, ele faz mais sentido. É mais claro. Ele pega um pronome e consegue relacionar com o substantivo que ele se refere e consegue se relacionar com a próxima palavra, né? Ele é meio como se fosse um adjetivo daquele substantivo. Ele também consegue se relacionar com aquilo lá. Ele consegue prestar atenção nessa outra palavra, entendeu? Mas nesse caso, ele está chamando de ela relacionar as palavras. Ele está tentando fazer isso com atenção. Isso. Então, quando ele fala assim, que essa palavra merece mais atenção, na verdade é porque ela está mais relacionada com aquela outra. Isso. E essa atenção é o multi-head. A atenção que está substituindo. É o multi-head. Na arquitetura ele não lê sequencialmente, é tudo ao mesmo tempo. Ele não tem, de 2 vetores. Duas palavras que a atenção é essa
igual elas são. Só que ele paraleliza e empilha. Ele paraleliza as atenções, cria várias e empilha. E cada uma dessas meio que vai, você gerar o resultado final, cada uma desse conjunto de vetores em cada camada, vai se treinar de uma maneira diferente e vai ver alguma coisa diferente. Quão parecidos e quão cardeados para as palavras. É que um pouquinho... Mais ou menos cada filtro convolucional que É. vai de um jeito da cor. Mas quando ele pega os resultados, ele consegue dizer que é mais rápido que as arquiteturas tanto recorrentes quanto convolucionais. Ele demonstra isso no paper. Né? Então, por exemplo, o modelo maior que ele utiliza, até o momento da publicação desse paper, ele é o estado da arte para esses dois conjuntos de dados. Ele consegue o melhor resultado. E também consegue ser mais eficiente computacionalmente. Por exemplo, ele treina lá, ele fala que treina por 3 dias e meio, né? Só. Só. Os caras treinam por 2 semanas, ele treina por 3 dias e meio. Bem mais eficiente. Então, é que ele consegue por exemplo, ele consegue ser melhor, inclusive, que modelos de ensemble, né? Vários modelos combinados. E no dele ele não faz ensemble. O modelo simples dele, entre aspas, né? Ele consegue ser melhor do que os modelos que são feitos a partir de ensemble. Esse aqui. Primeiro aqui de baixo. IKTT. Tem também. Eu acho que o de baixo também, o RL Ensemble, TNMP. Mas eles estão lá em cima também. Eles estão lá em cima também, sem Ensemble. Aí tem esse ByteNet com S2S, são convolucionais. Aí esse MOL eu não sei. Então é basicamente isso.